Boa tarde a todos, meu nome é Raíssa Lima, eu sou estudante de doutorado, orientada pelo professor Dr. Mário Ernesto e co-orientada pelo Dr. Adriano, e dando sequência ao nosso ciclo de seminários, eu irei apresentar para vocês o tema absorção de raio-x, mais especificamente sobre as técnicas de Stannis e EXAFS. Dando início com uma breve introdução, vamos falar um pouco sobre os raios-x. Os raios-x são uma forma de radiação eletromagnética que está localizada entre a radiação ultravioleta e os raios gama, como mostrado aqui na figura 1 do espectro eletromagnético. A faixa de energia do raio-x vai de cerca de 100 electrovolts até cerca de 100 kV. E, dependendo da sua energia, os raios-x podem ser conhecidos como raios-x moles, cuja energia vai até cerca de 5 kV, como mostrado aqui na figura, e para energias acima desse valor, os raios-x são chamados de raios-x duros. Eles possuem uma alta capacidade de ionização e um alto poder de penetração na matéria, o que lhes confere uma ampla diversidade de aplicações, que vai desde a área médica, como por exemplo em imageamento, até mesmo o desenvolvimento de dispositivos de segurança a serem usados em aeroportos. Bom, passando agora para os conceitos básicos, vamos falar um pouco sobre o efeito fotoelétrico, que está ilustrado aqui na figura 2. Para que ocorra a absorção de radiação, que nesse caso é o raio-x, é necessário que a energia de ligação eletrônica de uma determinada camada do átomo seja menor do que a energia da radiação incidente. Caso esse critério seja cumprido, ocorrerá o fenômeno de absorção do raio-x. E aí, toda a energia em excesso da energia de ligação eletrônica será dada para um elétron que será ejetado do átomo, que é chamado então de fotoelétron. Esse fotoelétron deixa para trás uma vacância na sua camada de origem, que deverá ser imediatamente ocupada por um elétron de nível energético acima da sua camada de origem para estabilizar o átomo. E é esse fenômeno que é chamado de efeito fotoelétrico. Bom, quando o átomo ele absorve radiação, nesse caso o raio-x, ele é dito estar em um estado excitado. Para que o átomo ele volte ao seu estado fundamental, ocorrem alguns mecanismos de desexcitação, cujos principais são a fluorescência de raio-x e o efeito Auger. Bom, o primeiro mecanismo, que é a fluorescência de raio-x, ocorre quando a transição do estado excitado para o estado fundamental envolve a liberação de um fóton, que geralmente está na região de raio-x, cuja energia é igual à diferença entre os níveis que envolvem a transição eletrônica. Bom, esse é um processo radioativo, né, já que ocorre a emissão de raio-x, e, por exemplo, caso essa transição ocorra da camada L para a camada K, ocorre o que a gente chama a liberação da linha de fluorescência chamada de K-alfa. Já o efeito Auger é um efeito não radioativo. Como é que funciona esse mecanismo? A energia da diferença entre os níveis, certo? Ela é dada para um segundo elétron que será ejetado do átomo. E aí, essa camada deixada por esse segundo elétron, né, que foi liberado, deverá ser também ocupada por um elétron de nível energético acima. E aí, após a ejeção desse segundo átomo, todo o processo se inicia novamente, dando origem ao que a gente chama de efeito cascata. Bom, quando a gente fala de absorção de raio-x, ou mais especificamente, né, no caso da espectroscopia de absorção de raio-x ou CHAS, um fator principal deve ser considerado, que é o coeficiente de absorção μ. Esse coeficiente de absorção, ele representa a probabilidade de absorção do raio-x pela matéria. Esse coeficiente ele é dado pela lei de Beer, que está indicada aqui por essa equação, em que I0 representa a intensidade de raio-x incidente sobre uma amostra de espessura T, I é a intensidade transmitida através dessa amostra, e μ é o coeficiente de absorção linear. Em quase todas as energias de raio-x, esse μ ele pode ser dado por essa expressão aqui, e ele é dependente da energia E do fóton incidente, nesse caso a energia de raio-x, de ρ, que é a densidade da amostra, Z é o número atômico e A é o número de massa.
Bom, aqui a figura 5 nos traz a seção transversal do coeficiente de absorção em relação à densidade de alguns elementos, que no caso são o oxigênio, o ferro, o cádmio e o chumbo, em uma faixa de energia que vai de 1 até cerca de 100 kV. E aí o que é que a gente observa? Que para cada um desses elementos existe uma curva característica, e essa do coeficiente de absorção em relação a ρ, né? E aí, em certas energias específicas dos átomos, né, desses elementos, ocorre um aumento abrupto, né, no coeficiente de absorção. E o que é que representa, então, esse aumento abrupto? Ele é chamado de borda de absorção e ele é característico do átomo que está contido no material. E essas bordas de absorção, elas correspondem justamente aos valores das energias de ligação eletrônica nas camadas eletrônicas, né? Sendo essas chamadas de borda K, borda L, que correspondem respectivamente à camada K, à camada L, né? As camadas eletrônicas. E qual a importância, então, desse coeficiente de absorção? Esse coeficiente μ, ele é justamente a quantidade básica que é medida na técnica usando as técnicas de Chasles, certo? Que descreve como vai variar o nosso coeficiente de absorção em virtude da energia, certo? De raio-x incidente. Bom, e para que é que serve, então, essa técnica de Chasles? As técnicas de Chasles, no caso, né? Bom, são técnicas usadas para estudar em escala atômica e molecular a estrutura local em torno de um elemento selecionado que está contido em um material. Então, se você quer estudar um elemento específico ali do seu material, é indicado que utilize-se essa técnica. Bom, ela vale para materiais cristalinos, amorfos e semicristalinos, pode ser usada em estudos biológicos, médicos, de engenharia, ciências materiais, geologia, e está dividida basicamente em duas categorias, que são as que a gente vai estudar aqui, que são as técnicas de Exafs e de Chasles, que vêm, respectivamente, dessas expressões bem compridas aqui do inglês. Bom, e aí, quais informações a gente pode obter a partir dessas técnicas, né? Bom, a partir do espectro de Exafs, a gente pode obter informações sobre a organização local em torno de um elemento químico, como, por exemplo, a natureza dos vizinhos. Os vizinhos, no caso, né? Os elementos vizinhos ali ao nosso elemento central, que é o elemento de interesse, o número de vizinhos, a distância dos vizinhos. Já a partir do espectro de Chasles, a gente pode identificar os elementos presentes ali na amostra, o estado de oxidação e o número de vizinhos do nosso átomo central. Bom, aqui na figura 6, nós temos aqui um exemplo hipotético de um sinal de Chasles, certo? Em que a gente tem o coeficiente de absorção em função da energia E de raio-x. E aí a gente vê que esse espectro de Chasles, ele está dividido basicamente em 3 regiões. A primeira região é a região pré-borda, em que ocorre transição eletrônica, algumas transições eletrônicas que envolvem uma absorção de energia que é menor que a energia eletrônica, são transições de pouca probabilidade e que produzem somente pequenas oscilações no espectro. Tem a região da borda de absorção, né, em que ocorre aquele aumento brusco, né, da absorção. A energia absorvida nesse caso é suficiente para retirar os elétrons do átomo. E terceira é a região de transições para o estado do contínuo, que está subdividida nas regiões de Chasles e de Exafs, que é a região de interesse aqui para o nosso trabalho. Bom, essas regiões envolvem a absorção de energias maiores que a energia de ligação do átomo, e o excesso de energia da ligação eletrônica, né, será carregado pelo fotoelétron, que vai ser ejetado a partir do efeito fotoelétrico, na forma de energia cinética. E aí, a região de Chasles, ela está localizada em uma faixa de energia que vai até cerca de 50 electrovolts e envolve variações estreitas e intensas do espectro de absorção. Já a região de Exafs está localizada numa faixa de energia que vai de 50 até ali cerca de 1000 electrovolts acima da borda de absorção, com oscilações mais suaves no espectro de absorção. A descrição física dos fenômenos físicos dessas regiões é praticamente a mesma, mas elas são estudadas separadamente e elas podem fornecer informações
complementares. Bom, dando início, então, vamos falar primeiramente sobre a região de X-aves, né? Que vem dessa expressão aqui do inglês. Bom, no espectro X-aves estão envolvidos apenas dois átomos. Um átomo que a gente vai chamar de átomo absorvedor e outro átomo retroespalhador, que seria, então, o átomo vizinho ao nosso átomo absorvedor. E nessa região, a gente considera que vai ocorrer o chamado espalhamento simples, uma vez que o caminho livre médio do fotoelétron é curto o suficiente para que os espalhamentos múltiplos se tornem improváveis. E aí é possível obter informações, a partir da região de X-aves, né, sobre a distância e o número de vizinhos ao redor do átomo central. Bom, então, para o entendimento, né, dos princípios físicos que estão envolvidos no CHAS, né, nesse caso aqui do X-aves, a gente parte, primeiramente, do exemplo mais simples, que seria o caso de um átomo isolado. Bom, nesse caso, como é que seria o comportamento, supondo-se que o átomo não tem nenhum vizinho suficientemente próximo a ele? Como é que seria o comportamento da curva do coeficiente de absorção? Bom, haveria então, na energia específica característica do átomo, um aumento abrupto na sua energia, no seu coeficiente de absorção, e depois ele decairia suavemente, né, na região pós-borda. Bom, e aí, fisicamente, o que é que isso representa? A gente teria aqui o átomo absorvedor, após a absorção do raio-x, o fotoelétron ele seria ejetado, né, de uma camada interna do átomo, e esse fotoelétron ele pode se propagar como uma onda esférica, certo? E aqui o espectro de absorção, né, dado pelo μ, que é o coeficiente principal, teria esse comportamento aqui, como eu já falei anteriormente, de uma queda suave na região pós-borda. Bom, as modulações no espectro de absorção vão ocorrer a partir do momento em que a gente considera uma molécula diatômica, certo? Hipoteticamente aqui representado pelos átomos A e B. E aí, o que é que aconteceria? Essas variações no espectro, elas são dadas devido ao fenômeno de interferência. E como é que isso funciona? Vamos tentar entender, então. A gente teria, então, um átomo que a gente chama de átomo absorvedor e um átomo vizinho ao átomo absorvedor, que a gente vai chamar de átomo espalhador. A partir do momento que ocorre o fenômeno de absorção de raio-x, o fotoelétron é ejetado do átomo absorvedor e aí ele vai se propagar como uma onda esférica, até o momento em que ele atinge o potencial do átomo vizinho aqui, que é o átomo espalhador. E aí essa onda esférica vai ser espalhada em todas as direções, até o momento que ela volta para o átomo principal, né, o átomo absorvedor. Essa onda vai ser retroespalhada com uma certa amplitude. E aí, esse fenômeno de interferência entre as ondas emitida e retroespalhada é que vai dar origem a essas oscilações aqui no espectro de absorção, certo? E aí, essa interferência ela pode ser construtiva ou destrutiva. Bom, nós sabemos que os eventos de absorção de radiação são eventos que envolvem transições entre, basicamente, dois estados quânticos, um estado inicial I e um estado final F. Nesse caso aqui, o estado inicial I, ele é representado pelo átomo com um elétron central, sem nenhum fotoelétron ainda, e com a radiação, né, com os raios-x. Bom, após o evento de interação da radiação com a matéria, o átomo é promovido para um estado excitado, que aí vai ser chamado de estado final. Nesse estado final, a gente vai ter a ejeção do fotoelétron, um buraco que é deixado como vacância, né, devido à ejeção desse fotoelétron, e não vai ter, nesse caso aqui, a radiação, né, porque ela já foi absorvida. E H é o termo de interação. Esse mecanismo todo aqui do evento de absorção é dado pelo que a gente chama de regra de ouro de Fermi, né, em que o coeficiente de absorção é descrito segundo essa equação aqui, que representa justamente a transição entre os estados atômico inicial e final.
H sendo o termo de interação, certo? E aí, descrevendo essa equação em termos de defasagem, né, a intra-onda espalhada e retroespalhada, a gente tem que o estado quântico do fotoelétron é a superposição da onda propagante, né, emitida pelo átomo absorvedor, e da onda retroespalhada pelo átomo vizinho. Bom, vamos falar agora sobre o sinal de X-axis, que é representado aqui por essa letrinha, um xizinho que a gente chama de Xi. Nesse caso, as oscilações produzidas pelas diferentes camadas eletrônicas lá presentes no nosso átomo, elas vão se somar e vão produzir o que a gente chama de sinal total de X-axis. E aí, esse sinal total, que é o nosso Xi aqui, geralmente ele é descrito em termos desse K aqui. Esse K, ele é um número de onda dos fotoelétrons. E é dado por essa expressão aqui, onde M é a massa do elétron, H é a constante de Planck, E0 é a energia da borda de absorção e E é a energia do fotoelétron incidente, certo? Nesse caso, do raio-x. Bom, e aí a expressão geral de X-axis é dada por essa equação aqui. E aí vamos ver o que é que cada termo significa. Antes de mais nada, né, a gente tem aqui o somatório, que é justamente a contribuição de cada camada eletrônica para o sinal de X-axis, para a oscilação, né? E aí a gente tem que K é o vetor de onda do fotoelétron, que a gente já viu a expressão dele. O R é a distância do átomo absorvedor ao átomo retroespalhador, ao átomo vizinho. O N é o número de átomos vizinhos. O F é a amplitude do retroespalhamento. Bom, e aqui a gente tem essa expressãozinha aqui que representa o fator de Debye-Waller. E o que seria então esse fator? Esse sigma é a variação média quadrática da posição entre o átomo absorvedor e o átomo retroespalhador. Essa variação dessas posições entre os átomos, ela pode ter uma origem estática, que é dita devido a fenômenos de desordem estrutural, por exemplo, mas também podem ser devido a mecanismos dinâmicos, como, por exemplo, as vibrações térmicas, certo? E é dada por essa expressão aqui. Bom, e aí a gente tem aqui também o delta, que vai representar, nesse caso, a defasagem total produzida no retroespalhamento. Lembra que é aquela defasagem devido ao caminho percorrido de ida e volta do fotoelétron, da onda do fotoelétron, né, até o átomo absorvedor. Bom, e aí a equação, né, do sinal total de X-axis, ela está em termos, então, do nosso número de onda, K, e em termos de alguns fatores estruturais, que são o N, o número de vizinhos, o R, que é a distância entre o átomo absorvedor e o vizinho, e o sigma, que é a variação média quadrática, né? E aí, para que serve, então, essa equação aqui? Então, na análise que a gente faz do sinal de X-axis, o que se faz justamente é obter esses parâmetros, esses 3 parâmetros aqui de interesse, ajustando-se uma curva teórica modelada por essa equação, a curva experimental que a gente obtém nas medidas de Chas. Bom, e aí os fatores de espalhamento, que nesse caso são a amplitude de espalhamento e a defasagem total produzida, né? Elas vão depender do número atômico do átomo vizinho, do átomo que está circundando ali o nosso átomo principal, o nosso átomo absorvedor. Então, X-axis é sensível às espécies atômicas do átomo vizinho, ou seja, ela é sensível ao átomo que está circundando ali o nosso átomo absorvedor. Bom, e aí, como é que a gente faz, por exemplo, para interpretar um sinal de X-axis, por exemplo? Bom, então eu trouxe aqui um exemplo hipotético, tá? Para a gente ter uma noção, mais ou menos, de como que é feita essa interpretação de dados. Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer é converter o sinal da intensidade medida para o coeficiente de absorção μ em termos de energia, né? E depois reduzir esses valores para o Xi, né? Que é o sinal, a oscilação de X-axis em termos do número de onda K. E é esse Xi aqui que vai poder ser modelado usando aquela equação lá de X-axis. Então, nesse caso aqui, na primeira figura, a gente tem, né, o espectro de
o sinal total aqui em termos do μ, né, que é o logarítmico das intensidades transmitida e intensidade incidente sobre a amostra em termos da energia. E aí, a gente tem aqui, então, o sinal do X, né, após a conversão, em termos do número de onda K. Bom, então a primeira coisa que a gente deve fazer para obter a interpretação do sinal normalizado de X-aves é eliminar esse sinal aqui, o background, né, da região pré-borda, tudo que está antes aqui do sinal de X-aves, certo? E aí, a gente vai obter as oscilações de X-aves em termos de K, né, que é o vetor do número de onda do fotoelétron. Esse vetor do número de onda de fotoelétron está relacionado com a energia, né, para a gente converter aqui, está relacionado com a energia através dessa equação aqui. E aí, como a gente viu que o sinal total aqui de X-aves, ele é devido ao somatório, né, as contribuições das diferentes camadas eletrônicas, se a gente quiser saber qual é a contribuição de cada camada eletrônica para o sinal total, essa contribuição ela pode ser filtrada. Como é que a gente faz isso? A gente isola o pico correspondente àquela camada e transforma esse sinal de X-aves através de uma transformada de Fourier para o espaço real, que está aqui agora em termos da distância. E aí esses picos que a gente observa aqui, eles estão associados às contribuições das camadas interatômicas ao redor do átomo absorvedor. E a partir, por exemplo, da comparação do espectro experimental com dados teóricos ou modelos disponíveis na literatura, a gente pode obter informações qualitativas também a partir do sinal de X-aves. Bom, e aí, como a gente viu, apenas 2 átomos estão envolvidos no processo de X-aves, que nesse caso são o átomo absorvedor e o átomo retroespalhador. E aí, como apenas 2 átomos estão envolvidos, a gente não pode ter informações, por exemplo, de correlações entre 3 ou mais átomos. E aí não vai ser possível, por exemplo, diferenciar um arranjo tetraédrico de um quadrado planar. Isso é possível a partir do espectro de Channes, por exemplo, que vai fornecer uma identificação imediata da simetria local em torno do átomo absorvedor. Então, vamos falar um pouco agora sobre a região de Channes, que vem dessa expressão aqui, certo? Do inglês. E aí, a região de Channes está localizada em uma região onde o comprimento de onda do fotoelétron é da ordem das distâncias interatômicas. E aí, o livre caminho médio do fotoelétron vai ser longo o suficiente para que ocorram espalhamentos múltiplos, até que a onda retroespalhada pelos átomos vizinhos retornem ao átomo absorvedor. Bom, e aí, a partir da região de Channes, do espectro de Channes, a gente pode obter informações cristaloquímicas do átomo absorvedor, como, por exemplo, o estado de oxidação e a estrutura cristalina em que ele está inserido. E aí, aqui a gente tem a figura 9, que representa o espectro de Channes da borda K do ferro, do metal de ferro, né? Apenas o ferro, e de diferentes compostos de ferro, certo? E aí a gente observa que a posição e a forma da borda, né? São sensíveis ao estado de valência, ao tipo de ligante e ao ambiente de coordenação. O espectro ele varia bastante dependendo desses fatores aqui. E aí, a partir do espectro de Channes, é possível determinar a estrutura 3D do átomo absorvedor, por exemplo, dizer se a estrutura é tetraédrica, quadrada planar, enfim. Pois o resultado que a gente obtém com Channes é bastante sensível a pequenas variações na estrutura local. E essa sensibilidade ela é devida a quê? É devido ao fato de que pequenas diferenças nos sítios de simetria ao redor do átomo absorvedor vão afetar totalmente o caminho de espalhamento múltiplo, né, do fotoelétron. E aí, por isso, Channes é dito como uma impressão digital para identificar as fases presentes ali no material.
aqui na figura 10, nós temos o espectro de Channes da borda K do cromo, para óxidos de cromo 3+, e de cromo 6+. Bom, os Channes, né, desses óxidos, eles variam bastante, né, a depender aqui, no caso, do estado de oxidação e também da coordenação química. Essa coordenação química é justamente o tipo de estrutura que você tem. Por exemplo, para o óxido de cromo, quando o estado de oxidação do cromo é de 6+, a estrutura que prevalece é a estrutura tetraédrica. Já para o óxido de cromo com valência com estado de oxidação 3+, a estrutura que prevalece é a estrutura octaédrica. E aí, em óxidos de metais de transição, que é o caso do cromo, é conhecido da literatura que ocorre a hibridização PD. Essa hibridização é justamente aquele fenômeno, né, de união ou de fusão de orbitais moleculares incompletos. E aí, a estrutura tetraédrica, ela favorece esse tipo de hibridização, que é justamente a hibridização entre os orbitais 2p do oxigênio e o orbital 3d do cromo. E é essa forte hibridização que vai ser favorecida nesse tipo de estrutura tetraédrica que vai gerar um orbital molecular altamente localizado, no caso do óxido de cromo 6+, que está localizado antes da principal borda de absorção do óxido de cromo 3+. Bom, a figura 11 aqui mostra o espectro de Channes para a borda K do metal, né, de ferro, do ferro metálico, e para diferentes compostos, né, de ferro, diferentes óxidos de ferro, em que as valências, né, os estados de valência do ferro está variando aqui para cada composto. E aí, o que a gente observa? Que há uma forte relação entre a posição da borda e o estado de valência do átomo absorvedor, que no caso aqui é o ferro. Há um deslocamento dessa borda, né? E aí, a partir de espectros de Channes, e com bons modelos de espectros disponíveis na literatura, modelos teóricos, pode-se determinar as razões do átomo absorvedor, né, em diferentes estados de valência, nesse caso aqui do ferro 3+, e do ferro 2+, né? Bom, e aí, a partir disso, o que é que a gente observa? Que o Channes é mais fácil de interpretar grosseiramente do que o X-Aphs. Grosseiramente por quê? Porque para muitos sistemas, para muitos compostos, a análise de Channes com base em combinações do espectro que você obtém experimentalmente com compostos modelo, teóricos, é suficiente para dizer as razões dos estados de valência e ou fases presentes ali no seu material. Mas Channes é consideravelmente mais difícil de interpretar completamente do que X-Aphs. Bom, a gente viu que para X-Aphs são feitas algumas aproximações, como o fato de considerar de que há apenas dois átomos, um átomo absorvedor e um átomo retroespalhador, que é o átomo vizinho, de que ocorre também espalhamento simples. Todas essas são aproximações que se fazem para o espectro de X-Aphs e que permite que a interpretação química e física do X-Aphs seja mais fácil do que a interpretação mais apurada do Channes. Bom, e as medidas de Chas? Quais são as formas praticamente que existem de realizar essas medidas, né? Existem basicamente 3 modos. O primeiro modo é o modo de transmitância. Bom, nesse modo, a intensidade do feixe de raio-x é medida antes e depois de ser transmitida através da amostra, como ilustrado aqui na figura. E aí, esse modo de medida é indicado para amostras concentradas, em que o elemento principal de interesse está presente em 10% em peso ou mais na amostra. A espessura da amostra deve ser uniforme e livre de orifícios. Isso por quê? Bom, a expressão para o cálculo do coeficiente de absorção, nesse caso, ela é dada por essa equação aqui. E observe que a intensidade transmitida através da amostra é logarítmica, né? É uma dependência logarítmica aqui com o coeficiente de absorção.
E aí, qualquer orifício que esteja presente ali na amostra, pelo qual a intensidade transmitida será medida, né, ao atravessar esse orifício, ela pode contribuir de forma desproporcional para o valor real do I aqui, certo? Vai ser um valor que é transmitido muito maior do que o valor real. Bom, e para isso é indicado, então, para a gente ter uma espessura uniforme e livre de orifícios, é indicado que a gente moa e peneire o pó, por exemplo, certo? Antes de fazer a medida. Bom, o outro modo de fazer as medidas de chás é através do modo fluorescência. Esse modo, nesse modo, que está ilustrado aqui na figura, a fluorescência de raio-x ela é medida, certo? A intensidade das linhas de fluorescência ela é medida. E aí, esse modo ele é indicado para amostras menos concentradas, em que o elemento de interesse está presente em até algumas partes por milhão, ali na sua amostra. E nesse caso, quando a gente realiza a medida de fluorescência, vão aparecer ali no espectro de fluorescência linhas de fluorescência de interesse, no caso do elemento que você quer analisar, mas também de outros elementos e também linhas de espalhamento, como, por exemplo, espalhamento inelástico Compton e espalhamento elástico, que está ilustrado aqui nessa figura 12, que está mostrando o espectro de fluorescência de raio-x de um mineral rico em ferro, que no caso aqui o mineral é o feldespato. E aí o que a gente observa? Que a gente tem as linhas aqui de interesse do ferro, mas também tem uma contribuição aqui do espalhamento. E aí, de forma que a gente consiga ter uma boa medida, a partir do modo fluorescência, é indicado que os detectores sejam colocados na horizontal, para que seja coletado o máximo de sinal possível de fluorescência, e que a gente utilize detectores sólidos de silício ou de germânio, para que obtenha uma boa resolução de energia e obtenha as linhas de fluorescência de interesse. Bom, o terceiro modo pelo qual a gente pode realizar as medidas de chás é o modo TEI, que é o Total Electron Yield. E aí, nesse caso, a ilustração dessa medida é dada por essa figura aqui. E aí, o que é medida, então, nesse modo? Os elétrons ejetados são detectados, os elétrons ejetados da amostra. E quais seriam esses elétrons? Os elétrons OG, por exemplo, e elétrons secundários de baixa energia. Essas medidas são mais sensíveis à superfície, uma vez que os elétrons que são ejetados da amostra, eles são ejetados em uma espessura que é menor, geralmente, do que 1 micron, e aí a profundidade da análise torna-se menor quando comparada ao modo de fluorescência, por exemplo. Aí essa profundidade ela pode variar de 30 a 100 nanômetros. A amostra ela é mantida aterrada durante todo o experimento e é indicada para amostras metálicas ou semicondutoras. Bom, e aí vamos falar um pouco sobre as fontes de luz síncroton, né? Já que a fonte de radiação principal para que a gente faça as medidas de chás é a luz síncroton. No Brasil, nós temos uma máquina, né, uma fonte atual de luz síncroton, que é a máquina UVX, localizada no LNLS em Campinas. Essa máquina ela possui basicamente duas linhas que são dedicadas para as medidas de Chanes e X-aves, que são as linhas Chaves 1 e Chaves 2. Cada uma dessas linhas possui diferentes faixas de energia. Por exemplo, a Chaves 1 possui faixa de energia na área do raio-x duro, que vai de 4 a 23 kV e realiza medidas apenas no modo de transmissão. Já a linha Chaves 2, dedicada a medidas de chafes na região também do raio-x duro, só que em outra faixa de energia, que vai de 3,5 a 17 kV. E aí vai depender muito de qual material você quer analisar para você escolher qual é o range de energia que vai ser necessário para fazer a medida. Já a Chaves 2, ela usa os modos transmissão e fluorescência. Bom, e aí uma nova fonte de luz síncroton está sendo projetada aqui no Brasil, que é o Sirius.
no Sirius, uma linha, que é a linha Coati, será dedicada para os experimentos de chás, de chanes e hexafes, né? Usando raios-x duros, que vão na faixa de 4 a 45 kV, que aí, no caso, é uma faixa de energia bem maior, né, do que as disponíveis nas chafes 1 e chafes 2. E aí o alto brilho, que será alcançado nessa linha, associado ao monocromador rápido, que será utilizado, vai permitir a obtenção de espectros de chás de alta qualidade e uma análise espectroscópica em tempo real, o que vai nos facilitar bastante o estudo de síntese de materiais, estudos de nanopartículas e principalmente de catalisadores. Bom, e aí, atualmente, para fechar aqui, eu trouxe um trabalho aqui recente do nosso grupo do LPCM, que foi publicado em 2019 por Melo e colaboradores, nos quais os autores estudaram as propriedades cintilantes do aluminato de bário não dopado e também desse material dopado com sério e codopado com sério e manganês. E aí, os estados de oxidação dos dopantes foram investigados por análise de chanes, usando a linha CHAFES2, disponível no LNLS. E aí, é isso, gente. Aqui estão as referências que eu usei para fazer o trabalho, para fazer essa apresentação para vocês. É isso, obrigada a todos aí pela atenção.